Som gravando, episódio 3, História do Cinema Italiano. Câmera gravando. Salve, salve galerinha do bem! E aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para o nosso terceiro episódio da História do Cinema Italiano. E é nele que a gente vai falar sobre o neorrealismo italiano, o que vocês viram aqui no título, né? De uma maneira mais sucinta, claro, porque aqui mesmo nessa playlist a gente tem um outro vídeo sobre neorrealismo, muito mais amplo, que a gente fez junto com parceiros no Brasil, então aproveita e dá um giro por ali, ok? Combinado? Lembrando que se esse tipo aqui de conteúdo lhe agrada e você quer saber mais de forma profunda e didática, deixa aqui escrito nos comentários a sua vontade, que se a gente tiver um bom grupo querendo, a gente vai pensar em construir materiais mais elaborados e extensos para disponibilizar para vocês. Fechou? Agora, bora falar de neorrealismo, que significaria, ao pé da letra e do contexto, nova realidade. Você tá pronto para ela? Bom, o neorrealismo foi um movimento cultural e se desenvolveu na Itália entre 1945 e 51, tendo a sua maior expressão no cinema. O neorrealismo do cinema italiano ele exerceu um impacto vasto e duradouro em todo o cinema mundial. Now, I'm American, so when I decided to try and make films, I naturally thought that my place was going to be in Hollywood. I mean, if you're a filmmaker in America, that's where they make the movies. But then, the more films I made, the more I realized what an indelible mark Italian cinema had left on me. And so they were the first connection with that ancient land of Sicily. If you ever have any doubt about the power of movies to effect change in the world, to interact with life and fortify the soul, then study the example of neorealism. Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Luchino Visconti, along with their writers who included Sergio Amidei, Federico Fellini, Suso Cecchi D'Amico, and Cesare Sabatini. Today, I suppose history remains something that's handed down, something that happens between people. In fact, I learned that by watching these movies. So the best way I have to keep film history alive is to try to share my own enthusiasm, my own experience. Indo para os momentos finais ali da guerra, a gente tem a Itália conseguindo se libertar do fascismo e da ocupação alemã, graças a um enorme movimento ali de resistência armada que ajudou a criar um clima de esperança e renovação por toda a Itália, que se espalhou, claro, também no ambiente cinematográfico. Infelizmente, a guerra, além de ter danificado enormemente o país, a economia e a população, claro, também danificou os estúdios de cinema da Cinecittà, onde eram feitas, na época, a maioria das produções da Itália, ali de cinema, de audiovisual em geral. Não precisa dizer porquê, né? Mussolini ali com seus filmes propagandistas, eles colocaram um alvo gigantesco nas costas dos estúdios por tudo que eles faziam e como eles usavam o audiovisual para o seu bem. Il Quadraro è stato onorato dalla visita del Duce, che ha voluto iniziare personalmente i lavori della nuova e grandiosa sede dell'Istituto Nazionale Luce. L'Istituto Luce ha un ruolo primario nella costruzione del mito mussoliniano. È la spina dorsale della macchina della propaganda. Bom, o entusiasmo e as ideias elas eram muitas, portanto, mas os recursos econômicos eram poucos. No entanto, uma série de filmes, mesmo com um pequeno orçamento ali na época, viu a luz do dia. O exemplo mais marcante foi Ossessione de Luchino Visconti, de 1942, que saiu durante a República de Salò, ou seja, a República Social Italiana, governada por Mussolini, mas rompendo, claro, com as normas fascistas. Foi o engatinhamento ali do neorrealismo.
O neorrealismo ele sofreu vários ataques, porque o clima político mudou a partir de 1947, quando os partidos de esquerda eles foram removidos do governo e as forças moderadas elas começaram a incentivar um cinema de evasão. Terremoto? No, bombardamento. E teve também a Lei de Andreotti, de 49, que era uma lei que ajudava no financiamento do cinema italiano e que subordinou o auxílio estatal a um sistema de controle de governo. O filme podia ser negado uma licença de exportação para eles se eles difamassem a Itália. E vários filmes, incluindo Ladrões de Bicicleta, clássico, foram censurados. No campo estritamente cinematográfico, a situação imediata do pós-guerra, desastrosa em termos econômicos, industriais e financeiros, ela favoreceu o desenvolvimento de produtos feitos com poucos meios, pouco pessoal e muita improvisação e engenhosidade diária. Os diretores literalmente desceram para a rua e tiveram que lidar não só com as dificuldades do momento, elaborando ali um estilo imediato de filmagem, tipo documental, mas eles também tiveram que mergulhar em uma realidade que era totalmente diferente das que eram filmadas nos estúdios. Em suma, a produção ela teve em grande parte ligada ao caso que estava acontecendo ali na Itália na época. Durante o próprio ambiente do neorrealismo, as tendências eram diferentes, claro, de autor para autor, de modo que se pode falar de cinema neorrealista apenas em termos gerais, como um movimento ligado a um momento preciso da realidade italiana. Ele queria considerar o cinema como uma janela aberta para o mundo. Lindo, né? Daí a teoria de perseguir tão importante para Cesare Zavattini. Incontro con Zavattini, uno prima. Zavattini, dovendo parlare di te, da dove cominceresti? Io comincerei dalle mie contraddizioni, che sono tante, è un tema ampio, perché io sono sempre stato diviso tra il desiderio di scrivere e il desiderio di vivere, direi. Non so se si potesse riassumere, dire che la vita è una magnifica torta, è vero? 5 minuti di tempo hai per scriverla, per descriverla, 5 minuti di tempo li hai, è vero, per mangiarla. Che cosa fai? È un po' come l'asino di Buridano, delle volte sto fermo e non so decidermi fra le due cose. Os filmes neorrealistas eles foram nitidamente distinguidos das produções italianas e mundiais anteriores. Eles foram filmados não nos estúdios, como falamos, claro, mas também nas ruas, nos campos, nos lugares abertos, todos que estavam sugeridos ali para a época. Eles ofereceram histórias que contavam a história da Itália e a resistência partidária, as condições sociais das classes mais pobres e pela primeira vez os protagonistas eles foram trabalhadores, agricultores, adolescentes, aposentados, atores não profissionais também foram utilizados em alguns dos filmes. Não eram filmes escapistas, claro, que te faziam sonhar, imaginar e viajar, mas eles descreveram criticamente a difícil situação que a Itália atravessava de uma forma tão fiel à realidade que alguns desses filmes eles podem agora ser vistos como documentários de uma época. Olha que incrível! A dramaturgia ela não seguiu os cânones da grande Hollywood. Os enredos eles foram construídos para soma de episódios, muitos dos quais aparentemente não significativos. Muitas vezes os momentos mais dramáticos ali eles foram cortados em um resumo ou até mesmo substituídos por elipses. Às vezes os finais ficavam em aberto dos filmes. O neorrealismo ele começou a ganhar a fama internacional com Roma Città Aberta, de Rossellini, em 1945. Os filmes mais importantes desse movimento foram Paesà, de Rossellini, de 1946, Sciuscià, de Vittorio De Sica, escrito por Zavattini, de 1946,
Alemanha, Ano Zero, de Rossellini, de 1947. Per stanchezza. Non si tratta di un atto d'accusa contro il popolo tedesco. La Terra Trema, de Luchino Visconti, de 1948. Ladri di Biciclette, ou Ladrões de Bicicleta, de Vittorio De Sica, escrito por Zavattini também, de 48. Miracolo a Milano, de 1950, de Vittorio De Sica. Riso Amaro, di De Santis, de 1948. Ogni anno, ai primi di maggio, le mondine partono verso la pianura del riso. Vengono da ogni parte d'Italia. Foi tudo uma tentativa de combinar temas neorrealistas com formas típicas de melodrama popular. Bom, minha gente, é isso. Esse episódio ele foi curtinho, mas ele foi direto ao ponto. Então, se você ainda não assistiu os outros episódios, corre lá, dá aquele confere e fica por dentro da história do cinema italiano aqui com a gente. E aquele combo clássico de curtidas, likes, compartilhamentos e inscrição nesse canal tão maneiro, você não vai deixar de fazer, não é mesmo? Então é isso, minha gente. Eu vou nessa, eu fico por aqui e vejo vocês na próxima. Tchau, salve!